Sejam bem-vindos ao meu show de pisadinha. Boa tarde a todos, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente por rever amigos de longa data e também fazer novos amigos. Então, conheci bastante gente nova e nós estamos todos conectados por esse abacaxi, que é o Design System, né? Então, eu estou bem feliz de estar aqui. E eu tenho postado nas redes sociais que eu estou por aqui e tal, e a galera que também me segue, gosta bastante de Design System, tem falado: pô, tá muito lindo o evento, pô, queria estar aí e tal. Então eu queria quebrar o protocolo nesse momento e pedir para todo mundo dar uma salva de palmas pro Glauber, para a equipe dele, que está montando esse evento maravilhoso. Primeiro do Brasil, falar de Design System. Vocês são fodas. Eu esqueci de falar, né, do que tinha aqui, mas o que importava mais do que tudo, que era minha filha, que estava nesse cantinho aqui, então tô com muita saudade dela. Para me apresentar, então, sou Rafael Coronel. Para quem não enxerga, sou uma pessoa de estatura média, tenho a pele clara, cabelos castanhos, jogadinho um pouco para o lado, uso uma barbichinha meio cavanhaque, assim. E é isso. Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar um pouco de Design System na Digix. Bom, falando sobre a Digix, então, pessoal, a Digix é uma empresa natural lá da minha cidade natal, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela tem mais de 20 anos atuando e atendendo aí com softwares para a gestão pública. Então, é a nossa especialidade atender o governo, e 80% do tempo, né, da idade da Digix, ela atendeu de forma ativa a gestão pública. Então, passando até por um rebrand em 2016 e tudo mais, eles assumiram que o principal cliente é a gestão pública. E foi lá, inclusive, em 2016, a minha primeira oportunidade de trabalho como Product Designer. Eu entrei com indicação desse querido aqui, o Glauber, ele também trabalhava lá. E a gente aprendeu muito em conjunto. E foi uma jornada muito legal. Depois de um tempo eu saí da Digix, fui para São Paulo, trabalhei em empresas como algumas startups como o Loft, trabalhei também com o Rola na Hotmart, saudades desse momento. E, cara, passei por algumas empresas e chegou o momento, então, de retornar para um desafio maior. E aí a própria empresa mandou uma mensagem, falou: pô, Rafa, a gente está precisando organizar a nossa operação de design aqui na Digix. E aí, só para vocês terem contexto, eu falei que trabalhei em 2016. Em 2016, o designer lá na Digix fazia tanto o design quanto implementava front-end também. Então, era um designer assim que fazia tudo ali do front e tudo mais. E, por isso acontecer, acaba que a maturidade de design é mais baixa dentro da empresa. Então, acabava que a gente deixava muita coisa que a gente tinha que fazer corretamente, tal, deixava passar. E a gente não era bom nenhum dos dois. A gente não era bom nem no front, nem no design. Então, acabava que as decisões de design de todo esse tempo, ele foi resultando em produtos que não estão muito bons em termos de design e usabilidade. E aí, a empresa, então, entendeu que precisava dar esse próximo passo em maturidade do produto da Digix, que são vários, né? Eu vou trazer um pouquinho mais de contexto. E pensaram: pô, a gente precisa, então, de uma liderança. E aí, eu fui chamado para esse desafio, e como eu já estava muito nessa vibe também de estudar sobre liderança, gostar bastante de comunicação, conversar com as pessoas, seria a minha primeira experiência, então eu topei na hora. Eu falei: conta comigo, eu estou indo, vamos embora. E aí, quando eu cheguei, o time tinha basicamente essa estrutura. Eram 5 designers, e isso foi uma coisa que até alguns designers de lá falaram, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça nem nada, mas eles falaram: Rafa, inclusive recentemente, no one-on-one com uma liderada, ela falou: Rafa, bem legal o trabalho que a gente está fazendo, porque eu sinto que hoje nós somos um time de design, e naquela época que você entrou, a gente era, tipo assim, designers espalhados na empresa e não tinha um link. E eu acho que esse link ele é muito importante para a gente conseguir aumentar a maturidade, mas também vender valor e várias outras coisas que são importantes, além da própria estrutura de design, né? Então, eles mesmos falaram: pô, a gente não era um time de design, nós éramos designers espalhados pela empresa. E aí, quando eu entrei, eu olhei assim, né, de uma forma muito pensando mesmo em como
estressar as questões relacionadas ao que era o design dentro da Digix e até depois da minha saída, em que momento que ele estava, em termos de estrutura mesmo. Então, minhas perguntas, né? Claro que tiveram várias outras, mas eu vou resumir aqui, né? Qual o status quo do design na Digix? Então, precisava olhar para todos os produtos, o que a gente estava fazendo e, descobrir várias coisas. Depois a gente teve, então, quem são as pessoas que estão no time, né? Quem são as pessoas, quais são as skills, o que é fortaleza em um, o que é oportunidade de melhoria em outro, o que a gente pode estruturar para fazer com que esse time dê um passo a mais aí, né, no todo da empresa. Quais artefatos apoiam o design em escala dentro da Digix? O que a gente tem que está apoiando ali que a empresa seja melhor em design, que a empresa entregue melhores produtos de uma forma mais eficiente e tudo mais. E aí, né, o principal tópico que eu vou focar aqui hoje é um pouquinho da história sobre e o design system da Digix. Porque foi vendido para mim quando eu entrei. Nós temos um design system aqui, é bem legal. E aí eu fui dar uma olhada nele, né? E aí, tentando estruturar, assim, trazer uma comunicação de como que eu resumo essa história até aqui, eu pensei nesses 4 tópicos, né? Então a gente tem evidencie os problemas, ganhe patrocínio, faça aliados, ajuste a rota. E aí eu vou passar um pouco de como que foi esses 4 tópicos aqui dentro da Digix nesses quase 2 anos. 1 ano e meio. Bom, lembra que eu falei do Design System que a Digix já tinha, né? Digix UI, ele já estava implementado e eu tive que fazer um diagnóstico sobre esse produto e entender como que ele estava funcionando também. E aí, muito, assim, eu já vou falar um pouco sobre os problemas que ele tinha, mas eu valorizo muito o trabalho da pessoa que estruturou esse design system dentro da empresa, porque era uma empresa que tinha baixa maturidade de design, a cultura ela era muito mais voltada para back-end dentro da empresa, e os desenvolvedores tinham muita autonomia para decisões, então, tipo assim, sempre era despriorizado o design, e ainda mais design system. E aí a gente teve, né, uma pessoa que foi lá, meteu a cara, fez praticamente sozinha o design system da Digix, que é o Digix UI. E, como eu falei, por mais que existam alguns problemas, eu admiro muito o trabalho dessa pessoa que fez isso acontecer. E aí, né, no diagnóstico também, eu separo em 4 tópicos. A gente tem, então, alguns problemas que não existiam lá, né? Sem design tokens. Então, cadê a Ana? Como que funciona isso, né? Então, não tinha design token, e aí foi até engraçado, porque eu fui falar com um designer que tinha mais experiência ali, mais contexto sobre o design system. Oi, como que tá funcionando a questão da organização de design token e tal? E aí a pessoa mandou assim, então, Rafa, não tem design token. Caraca, tá, então beleza, não tem design token. O visual, eu tenho um pouco dessa perninha no craft e tal, então eu gosto bastante de coisas visuais, agradavelmente visual, né, e tudo mais. E eu considerei o Digix UI também conversando com outras pessoas e até por boas práticas mesmo, que era um visual datado, não era uma coisa muito legal. Assim, era uma estrutura, mas para mim não era o que eu queria para o nosso time. Não era acessível. Cadê o Salles? Não era acessível, Salles. Aqui já é o primeiro ponto, né? Cancela. E também a documentação não era muito estruturada e tal. Então, tipo, cara, também poderia aumentar a lista, mas eu vou pegar mais leve. E aí, baseado nesse diagnóstico, a decisão foi construir um design system from zero, para quem pegou a referência aí. Então, eu precisei tomar essa decisão, e aqui entra uma questão muito importante de liderança, que se você está no papel de líder, alguém está esperando sedentamente por uma decisão e uma visão. E por mais que seja complexo e problemático, você precisa tomar essa decisão. É claro, ouvir bastante, conversar bastante com outras pessoas, e tomar uma decisão e falar, é para cá que a gente vai. E por mais que eu tivesse um pouco assustado, porque quando a gente fala sobre criar um design system do zero, tem também a questão sobre tirar tudo que está antigo e substituir. E são, tipo, 8 produtos.
com milhares de interfaces, de fluxos e tudo mais. Então, é com certeza um produto, e inclusive você precisa alinhar, eu vou chegar nisso, mas falar que não é uma coisa do dia para a noite, não é em 6 meses, talvez nem em um ano, que você vai começar a colher o retorno e o retorno do investimento ali dessa decisão, né? Então, é uma coisa a longo prazo. Então, por isso que até quando eu me deparo com um problema hoje, eu fico mais na ideia de um copo mais cheio, de que na esperança ali de que em algum momento a gente vai melhorar, do que desesperar e falar, pô, tá indo tudo errado. Mas beleza, então, como que eu vou fazer isso? Eu deveria fazer isso sozinho? Eu com as minhas expertises de design system, de front-end, e ao mesmo tempo tendo que cuidar de várias outras coisas, design ops de pessoas, one-on-one, PDIs e tudo mais, da minha filha, eu acho que não ia dar certo. E eu tive que ser muito sincero com o meu gestor, meu diretor, falar que não ia conseguir fazer isso sozinho. E por que não ia conseguir fazer isso sozinho? Justamente porque design system é uma coisa muito complexa. E poderia dar errado de uma forma muito desastrosa. E aí entra o segundo tópico aqui, né? Que é sobre ganhar patrocínio. Então, alguém dentro da empresa, a gente precisa entender que, pô, se você está efetuando ali, executando um projeto dentro de uma empresa, alguém está patrocinando aquilo. Está saindo dinheiro de algum lugar que está pagando, ou seja, ferramenta, ou seja, funcionários, ou seja, qualquer coisa. Então, está saindo dinheiro de algum fundo. E esse fundo geralmente está na mão de diretores e tudo mais. Então, você precisa conseguir comunicar esses três pilares aqui, né? Mostrar o diagnóstico. Então, o que você aprendeu do que já existe no ambiente que você está, na Digix, como eu estava falando aqui. Então, diagnostiquei que o Digix UI não era um bom caminho para a gente ir. Trazer a consciência, né? Então, pô, não adianta só diagnosticar e não trazer a consciência do gestor. Não ter uma reunião em que eu vou sentar e falar os problemas e falar, cara, qual que é a minha recomendação para isso? Por mais que ele não vá fazer, você precisa comunicar a sua recomendação. E muito bem detalhado. E no fim falar assim, cara, o que a gente ganha com isso? Você vai investir, sei lá, 50 mil por mês, não estou chutando um valor aqui, tá? Você vai investir 50 mil por mês, mas daqui 2 anos, esse dinheiro volta a cada semana para você. Então, às vezes, você precisa chegar até num cálculo de ROI e tudo mais. E aí, recomendação de livro, né? Eu gosto bastante desses dois. Ainda mais assim, para quem está nesse papel de líder de alguma coisa, líder de design system, líder de time. Cara, você precisa aprender a persuadir, a comunicar, a mostrar valor. E aqui são 2 livros que eu gosto bastante, assim, que é esse aqui, Articulando Decisões de Design. Ele vai para um viés mais do tipo assim, como que você defende o que você criou ali, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com a comunicação de mostrar valor das coisas que você está planejando também como um líder. E esse aqui, ele é mais coach, assim, né? Não é de design, mas não julguem o livro pela capa, tá? É bem legal. E aí, né, sobre a reunião com o diretor, a gente precisa falar a língua do negócio. Então, ao invés de eu chegar e falar assim, ó, a gente precisa de 100 mil reais por mês para a gente executar o design system e ele funcionar. Tipo, a não ser que seja um Nubank, isso não vai acontecer, não vai dar certo. Então, cria um MVP para tangibilizar valor, até talvez, tipo, se eu falar para vocês aqui o que é um componente, o que é um design token, o que não sei o que, vocês vão entender, porque vocês são de maioria designer, né? Mas o meu diretor de negócios, velho, tipo, ele não é obrigação dele saber o que é isso. Ele vai saber, sei lá, qualquer coisa. Ah, tá bom, quanto que isso aí me retorna de valor? Então eu posso mostrar, né? Criar um MVP para tangibilizar esse valor. Tipo, o que a gente pode fazer uma prova de conceito, né? Uma POC, por exemplo. Propõe uma solução de baixo custo inicial. É um pouco disso, assim, né? O que é o MVP? O que você pode entregar valor, mostrar valor ali de uma forma bem prática, quase como, eu preciso desenhar aqui, para você entender, quase como isso. Terceiro, conecte objetivos estratégicos. Então, uma das coisas que a Digix está fazendo recentemente é uma estrutura estratégica das lideranças em termos de cada liderança, cada setor tem uma meta durante ali o trimestre, por exemplo.
E essa meta ela está conectada às metas globais. Então, tipo assim, quais são as metas globais de, por exemplo, índice de satisfação de cliente, meta global de faturamento, meta global de receita líquida e tudo mais. Então, é importante que um líder de design system esteja olhando para isso também. Então, como que você conecta o design system a um objetivo estratégico? Quarto aqui, né, sobre workshop prático, então, para você conseguir gerar engajamento, falar com as pessoas de uma forma prática, contar histórias e tudo mais. Então, você conseguir gerar esse engajamento com o time, com o gestor, tudo mais, é muito importante. E foi um sucesso essa conversa, então eu consegui patrocínio. E aí o meu primeiro desafio, meu primeiro grande desafio seria, eu preciso de um time, eu não vou fazer sozinho. Eu preciso de cuidar de um monte de outra coisa de design, então eu preciso de um time. Tá, Rafa, você precisa de um time. O que você vai precisar nesse primeiro momento? Cara, eu consigo aqui equilibrar algumas coisas, consigo desenhar um rascunho ali de design system, mas eu preciso de um dev, pelo menos de um front-ender. Então era eu e o Caio Triana. Para alguns, acho que tem algumas pessoas que conhecem. O Caio, ele é meu amigo pessoal, só que, além disso, ele é uma pessoa muito boa de front-end, e a experiência dele como front-ender é basicamente assim, 80% design system e 20% implementando qualquer outra coisa. Então, ele passou por experiências muito legais em empresas especializadas em design system e também em empresas que estavam passando por um momento que a gente ia passar na minha decisão lá atrás, que era substituir o Digix UI pelo novo design system. E o Caio tinha passado por isso no Olist, uma startup, não sei se é mais startup, mas era uma startup de Curitiba. Eles tinham um design system lá e eles tiveram que substituir tudo. Então eu falei, pô, eu preciso desse cara. Ele vai ter a experiência, a bagagem necessária. Foi exatamente isso. E aí, com o time montado, era hora então de começar a mostrar valor. Era hora de estruturar, e aí a gente pensa que design system é só fazer componente, mas quando a gente está criando do zero, é um trabalho bem maior, assim, né, que a gente tem de organizar tudo, de organizar a casa. E aí acaba que a gente fez durante um bom tempo assim essa estrutura, e a gente começou a mostrar valor, e logo a gente começou a perceber que em algum momento ia gargalar. Então chegou o momento aqui do Aura, que é o nosso novo design system. Com o tempo e as demandas aumentando, a gente precisou aumentar o time também. Só que agora, de uma forma mais pensando em estrutura orçamentária, digamos assim, a gente já não precisou de mais um dev sênior que iria parear aqui com o Caio, por exemplo. A gente pegou uma desenvolvedora júnior, onde o Caio tinha a responsa ali de guiar também as definições de front, mas ao mesmo tempo ele tem um apoio de a pessoa está estudando, está melhorando, e ela vai ser uma pessoa que a gente está mentorando dentro do time para ela crescer e apoiar o time, né, dentro ali. E o Caio estava também tendo um apoio para, tipo assim, cara, se eu precisar fazer uma coisa mais tensa aqui, essa pessoa pode ir fazendo os componentes ali mais tranquilos e tal. Então, acaba que a gente tem várias questões de ganha-ganha, digamos assim, né? E, depois de um tempão, a gente conseguiu, então, tirar o design, o craft design da minha mão e passar para a Kera, que, inclusive, a Kera está aqui com a gente, está participando do evento de Design System, e foi uma ótima contratação. Kera, falando bem de você, tá? Kera! Então, hoje... Opa, voltar. Hoje, o nosso time de Design System é esse aqui. Eu tô ali, a Kera fala assim, eu faço design system sozinho, o Rafael não faz nada comigo, mas eu tô lá fazendo as articulações de design com os meus líderes, reunião pra caramba. E aqui o time tá fazendo componente, tá tomando decisões, e a gente faz sempre o processo do design tá à frente, tá? Então a gente tem um monte de componente pronto no Figma, não tá codado ainda, mas tá lá na esteira. Beleza, então vamos para o próximo passo aqui, que seria... Meu tempo está acabando. Faça aliados.
Como o Lucas falou rapidinho, eu vou pegar o tempo do Lucas, tá? Vou pegar emprestado. Pode, Glauber? Faça aliados, então mais um livro coach aí para vocês. Para fazer aliados, mostre de novo aqui, valor. Livro coach, porque muitos coaches usam, mas eu gosto bastante, porque fala muito sobre relacionamento interpessoal. Então, como que eu consigo fazer com que a minha comunicação seja uma comunicação colaborativa e que eu consiga conquistar as pessoas, influenciar as pessoas, fazer amigos e tudo mais. Então, é um livro bem legal, que eu gosto. E aí, falando sobre aliados, um primeiro aliado assim que eu consegui nesse movimento todo foi do time de marketing, ali dentro do marketing, o branding, né? Que a gente precisava dar uma repaginada ali no visual dos logos de todos os produtos da Digix. E antigamente a gente tinha só isso aqui, a gente tinha um ícone qualquer que o designer lá no passado pegou da internet e botou no shape do logo da Digix. Esse era o logo dos nossos produtos. Isso trazia um visual infantilizado e tudo mais, não era o que a gente queria para a nossa interface. Não só pelo logo, mas toda a nossa interface ele tinha essa ideia. Então, tipo, se eu tenho aqui cor primária e secundária, eu estava aplicando o verde do tipo assim, em títulos, em ícones, em call to actions, em links. Então, tipo, você olhava para o produto, era uma massa colorida e você não sabia para onde você ia. E eu falei, cara, não tem como. A gente precisa refazer essa estrutura visual, mas também precisa pensar numa estrutura nova de logo. E o Marcel, que é o nosso gerente de marketing lá, ele super topou o desafio e organizou ali junto com a gente. Aumentou aqui meu tempo. ele trouxe o time dele para apoiar a gente. E a nossa ideia, até pensando ali numa dinâmica de referência, né? A gente olhou muito para empresas como Google, como Microsoft, tem a Atlassian também, que tem essa estrutura de identidade visual de vários produtos bem consistente, assim. E a gente quis ir para essa linha. Foi uma primeira entrega, mas a gente ainda está revendo algumas questões, tá? Hoje a gente tem esse resultado aqui de todos os produtos. Então aqui é o revamp aí do Chef, por exemplo. E está seguindo, todos estão seguindo então uma estrutura visual de linha e tudo mais. Então essa ideia da gente ter feito essa primeira entrega, e ela já veio como uma entrega de design system. Então, por mais que tenha passado por branding, existe um sistema por trás desses logos. Então, a gente fez essa dinâmica aqui. E agora, sempre que nascer um produto novo e tal, a gente vai também seguir essa linha, claro, mas uma coisa que eu esqueci de mencionar, tá vendo aqui que a gente tem esses azuis aqui em cima, aí tem o laranja e tem o verde, e aquilo lá é diferente? Isso aqui é a nossa inteligência artificial. A gente separou os nossos produtos como dentro de IBUs, né? Verticais de solução. Então, antes cada produto tinha uma cor primária, secundária e terciária, e isso era aplicado na interface, e às vezes não dava muito certo em questão visual. E aí eu falei, cara, a gente precisa cortar isso. E junto com o Marcel, a gente tomou essa decisão, e conseguimos, então, diminuir para cada logo aqui está seguindo a cor da BU, e dentro da interface a gente tem apenas um tom de azul, por exemplo. Porque a gente tem agora a questão lá dos modes, das variables e tudo mais, tematização. Então, eu não preciso ter um azul para cada produto, cara. Só azul. O usuário não vai se importar muito com isso. E aí, pensando em fazer aliados ainda, estratégia, né? Como que eu conecto o nosso time de design system que estava em um ambiente perdido, assim, meio tipo, a gente está flutuando aqui, em um lugar de estratégia. Então, aqui a gente adicionou o nosso time dentro de uma BU de inovação, que aí a gente tem, então, o nosso gerente de inovação aqui, que é o Caio, junto com a Product Manager, Gabi. E agora a gente tem, então, não está mais sob minha responsabilidade cuidar de roadmap, por exemplo. Eu estou ali para trocar ideia, mas agora está dentro de uma estrutura de inovação mesmo. Então, o time ganhou muito, muito mais robustez. E a gente, dessa forma, consegue alcançar outras camadas de pessoas, assim, né? Então, a gente tinha um alcance com essas pessoas aqui, adicionando dentro de uma estrutura de vertical, assim, uma business unit, a gente passou a ter mais alcance em outras áreas e
começamos a aplicar ali questão de OKRs, metas e tudo mais, e aí apresentar também em revisões de portfólio e tudo mais. Então, foi uma dinâmica bem importante aqui para a gente dar esse próximo passo como time. Finalizando, aprendizados, né? Ajuste a rota. A gente está, como designers, nós precisamos sempre estar repensando ali para qual caminho a gente vai, o que a gente está fazendo de bom, o que a gente está fazendo de ruim. E eu tive, né, recentemente, alguns aprendizados sobre o que a gente tomou de decisão errada e que impactou ali no nosso produto. Então, não é muito bom, né? A gente aprendeu que não é muito bom queimar a largada. O que aconteceu? A gente tinha ali uma vontade muito grande de fazer com que o produto não falhasse. E a gente apostou muito na comunicação, na venda, e a gente fez isso tão bem, que a gente conseguiu vender uma coisa que nem estava pronta. Design system fica pronto, mas tipo, estava sem maturidade, né? Não dava para ser utilizado de uma forma abrangente em alguns produtos. E a gente conseguiu vender tão bem que quando as pessoas chegaram para usar, se frustraram, porque elas não conseguiram usar. Então, isso foi um aprendizado. A gente queimou a largada em falar que estava tudo bem, que já podia usar, as pessoas se prepararam para utilizar e não deu certo. Então, se preocupem bastante com isso, indo tipo assim, cara, qual que é o versionamento, o que vai ter nesse versionamento, como que é esperado que as pessoas utilizam esses versionamentos. Então, mesmo que seja uma estrutura de tokens, em um botão, por exemplo. Cara, como que as pessoas vão utilizar aquele botão, já que a gente vai fazer esse modelo de substituição do velho para o novo, como que isso vai se encaixar? Então, precisa ter um planejamento de roadmap, de como que isso se impacta. Cara, diversas questões. Cara, eu vou correr aqui, que tem coisa ainda. Trabalhar em prol de um único time, a gente também colocou a nossa squad toda implementando em um trimestre inteiro o que deveria ser o próprio time a implementar o design system, a gente colocou o nosso time para implementar e a gente esqueceu de criar componentes, então a gente começou a virar um gargalo muito rápido. Então também é muito importante você entender que o time de design system tem as próprias demandas e não dá para você ficar, pô, a gente precisa de uma força aqui, coloca o time lá. Ah, a gente precisa de uma força aqui, coloca o time lá. Não é isso. Você precisa estruturar de fato aí como que o seu time vai entregar valor para o design system. E aí o design system entrega valor para os outros produtos, e não as pessoas vão codar no próprio time. E a demora também para ajustar processos. Então, às vezes, com tanta demanda que a gente tem do dia a dia, você esquece de estruturar processos, e os processos vão ser muito importantes para guiar todo o sucesso do seu produto. E aí, rapidão, apresentar para vocês, então, o que a gente tem de resultado visual até agora, que é o Aura, né, o nosso novo design system. Então, design tokens, a gente agora tem design tokens e agora eu estou assustado porque a gente usa variables e aí eu já estou, putz. Eu já aprendi aqui. Então eu vou precisar assinar o Token Studio lá e tá caro pra caramba. Vou ter que fazer mais uma reunião com o meu diretor para aprovar o orçamento. Pô, Ana, não gostei, não. Salles, fazendo o básico aqui, a gente agora tem algumas coisas de acessibilidade, tá? Dá para melhorar? Dá. Eu vou conseguir ainda um orçamento para a consultoria do Salles. Mas hoje a gente tem, então, em termos de tecnologia aqui, a gente tem roles, o ARIA, navegação por teclado. Então, os nossos componentes, eles têm lá a questão do focus, a gente tem a direção da navegação por teclado, as leitoras de interface também tá rodando tudo bonitinho. Então, dentro do nosso tempo ali de criação de um componente, já está incluso o tempo de cuidado de cada item desse aqui, para que, no fim, a gente fale, cara, esse componente é acessível, ele está cumprindo pelo menos o básico ali nesse momento. E em termos de visual, tá? A gente tem aqui um cuidado muito grande com as cores, então a gente tem uma estrutura de cores bem organizada, e também o Dark Mode, né? Que a gente acredita que é uma questão de acessibilidade também. Aqui, Ana, vira para lá. A gente tem a estrutura aqui do
Figma Variables. E, como eu falei para vocês, a gente está usando os moldes. A gente está usando os moldes para fazer aquela questão da vertical de cada produto, né? Então a gente tem essa organização aí. Isso para brand, né? A camada de collections aqui de brand, e na camada primitiva a gente tem o dark mode. Então o designer só com um clique lá ele consegue alterar tudo e tá bem legal isso daí. A Kera mandou ver nessa entregável. Aqui, né? Nossa estrutura visual, uma massa, digamos assim, mais moderna, e a gente consegue fazer agora esse dark mode de uma forma assim muito rápida, e a troca, esse depara ficou muito bem organizado, a gente quebrou a cabeça e deu certo. O visual. E, né, eu queria, né, agradecer toda essa galera aqui, que é o time de design lá da Digix, que deu todo o suporte para a gente estar aqui hoje. E eu agradeço muito por estar com essa galera que está acreditando nesse novo momento de Digix, né? E com certeza a gente vai crescer bastante e fiquem ligados que a gente vai trazer novidades para o mercado. E é isso, galera. Esse foi o Coronel.